Olá, seja bem-vindo ao Conversa com o Especialista. Hoje conversaremos com o Dr. Marcelo Curvino, ortopedista, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, e ele é sócio fundador do IMOV, que é um Instituto de Medicina do Movimento. Lembra, se esse tema é interessante para você e se esse tema é importante para outras pessoas que você conhece, não esquece de apertar o aviãozinho que está aqui embaixo, manda para o maior número de pessoas que você conhece. A gente não pode perder essa oportunidade de ouvir um especialista. Dr. Marcelo tem anos e anos de prática e a gente está com ele aqui para a gente poder ouvir e conhecer um pouco mais sobre a saúde das nossas articulações. Estou esperando o Dr. Marcelo entrar. Assim que ele entrar, a gente já começa. Olá, doutor Marcelo, seja bem-vindo ao nosso quadro Conversa com o Especialista. Eu estava conversando aqui com o pessoal sobre como é importante e é bom tê-lo aqui, para eles chamarem pessoas que têm algum tipo de problema articular. Eu quero saber um pouco sobre a saúde articular. Então, eu já gostaria que você se apresentasse aí um pouquinho, apesar de eu ter falado, fale um pouco do IMOV, de todo... Bom, boa noite, Rafael. Boa noite a todos que estão nos assistindo essa noite. Meu nome é Marcelo, eu sou médico ortopedista, já trabalho nessa área há mais de 20 anos, né? Eu sou um apaixonado pelo movimento do ser humano, né? Articulações, músculos, ossos, tá? As pessoas me perguntam, né? O ortopedista cuida dos ossos? Não, o ortopedista cuida muito mais do que simplesmente dos ossos, né? A ortopedia é uma área da medicina que ajuda o ser humano a se movimentar, né? E acaba sendo a área que ajuda ele a ter independência, a ter autonomia, né? A se locomover, a andar, a abraçar, a apertar as mãos e tudo mais. Maravilha. Eu tinha falado aqui que tinha muitos anos, mas eu não sabia ao certo quantos anos você já tinha. Eu falei, a carreira dele é longa, agora eu pedi, por isso que eu pedi. Doutor Marcelo, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco como que você entende essa saúde articular, você que é ortopedista e já mexe com isso há 20 anos, igual você falou, e o que é necessário para a gente ter essa saúde articular? Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que falar é que as articulações não são simplesmente dobradiças, né? Elas são estruturas altamente especializadas, né? E complexas. E a gente não pode imaginar uma articulação como uma dobradiça, na qual simplesmente a gente lubrifica a dobradiça e ela vai funcionar. É muito mais do que isso, né? Então, os músculos que estão ao redor da articulação, os ligamentos, a qualidade da cartilagem da articulação, tudo isso conta muito. Infelizmente, tem algumas coisas que a ciência, a medicina ainda não consegue atuar como a gente gostaria. Por exemplo, a gente não consegue fazer com que a cartilagem se desenvolva, cicatrize ou cresça como a gente gostaria. A gente não tem ainda uma atuação efetiva nessa área. Por outro lado, a gente consegue modelar, condicionar a musculatura. Doutor Marcelo, o senhor falando assim, quais as ações que seriam necessárias para a gente ter essa saúde articular? Muito bem. Tá? Então, como eu estava falando, infelizmente, a medicina ainda não consegue atuar na regeneração da cartilagem, né? A gente está engatinhando ainda nessa área. As nossas articulações, elas têm um tecido muito especial, que é a cartilagem. Tá? A cartilagem ela é tão especial que você imagina que o atrito entre duas superfícies com cartilagem é menor do que o atrito entre duas pedras de gelo. Tá? Para se conseguir um tecido tão especializado, essas células elas atingiram um grau de sofisticação tão grande que elas não têm uma capacidade de multiplicação. Né? Elas praticamente não se dividem, não se multiplicam. Então, com o passar do tempo, a gente acaba perdendo o estoque nosso de células que produzem a cartilagem, que são os condrócitos. Hoje, há muitos estudos tentando estimular esses condrócitos, tentando aumentar a produção do que a gente chama de matriz cartilaginosa, que são as proteínas da cartilagem, mas isso ainda não é uma realidade.
Por outro lado, uma notícia muito boa é que nós temos identificado, estudado e entendido que músculos fortes, umas articulações estáveis, com músculos fortes, bem treinados, bem condicionados, elas naturalmente trazem mais saúde para a articulação, né? Então, quando meus pacientes me perguntam como eu faço para proteger a minha articulação no envelhecimento, para que eu tenha um envelhecimento saudável, para que eu consiga evitar ao máximo uma artrose. Então, eu falo que é muito mais importante a gente se preocupar com a qualidade dos nossos músculos e do nosso movimento do que com o uso de qualquer substância, de qualquer medicamento, né? Então, a atividade física adequada é essencial. E outra coisa é uma nutrição adequada, é uma alimentação adequada. A princípio, eu sou favorável a uma alimentação balanceada. Eu não vejo necessidade de outras substâncias artificiais para estimular a cartilagem, ou para suplementar, ou para complementar a alimentação, desde que a pessoa consiga se alimentar adequadamente, né? E uma outra coisa muito importante também é a hidratação, né? As nossas cartilagens, elas são em 80% feitas de água. A água é muito importante para a nutrição da cartilagem, para a manutenção da estrutura da cartilagem. Beber água é importante até para isso. Eu falo muito para os meus pacientes aqui que você quer ter uma saúde articular? Não adianta eu fazer um trabalho aqui com você, você está malhando, se você realmente não bebe água. E muita gente, muita gente, ainda mais aqui em Brasília, o tanto que é seco, muitas pessoas negligenciam muito tomar água durante o dia, né? E aí a gente está levando mais para esse lado, mas tem vários outros malefícios que a falta de água faz. Mas exatamente. eu converso muito com eles, cara, nosso corpo é feito de água, como que você não toma água? Então, é legal ouvir também você falando que essa utilização, né, de uma coisa simples, que é a água, e que está aí. E aí eu venho perguntar para você, assim, existem muitas pessoas que ficam usando, que nem você falou, você não é favorável a, né? Mas tem muitas pessoas que usam muito suplementos e até quando tem um desgaste maior, você me corrige, eu não sou especialista no assunto, utilizam o ácido hialurônico e falam que tem grandes resultados com ele. Como que você vê essas intervenções, você como médico? Né? Veja bem, né? É importante que o médico, a medicina, ela tenha vários instrumentos em seu arsenal, né? Então, os suplementos, o ácido hialurônico, eles são instrumentos no nosso arsenal, tá? Mas eles têm um momento certo, a hora de serem utilizados. E são coisas bem diferentes, né? Então, a princípio, se uma pessoa é saudável e quer manter suas articulações saudáveis, eu acho que ela não necessita de nada artificial. Uma boa alimentação, uma boa hidratação, uma atividade física adequada já vai ajudar bastante. Infelizmente, algumas pessoas já nos procuram com alguma lesão, com algum problema, né? Tá? E, em alguns casos, a gente acaba utilizando algumas dessas ferramentas, né? Assim, vamos começar pelo ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele não é um suplemento, né? Ele é um medicamento mesmo, tá? Então, ele é uma molécula de proteína, ela forma uma substância que é um gel, e esse gel a gente aplica diretamente na articulação, é um tipo de infiltração, tá? Então, para aquelas pessoas que já têm um grau de desgaste importante, em que há muito atrito na articulação, tá? Após uma boa avaliação médica, a gente pode fazer esse tipo de intervenção e que ajuda bastante, né? Tá? Não é milagrosa, mas ela, junto com outras medidas, ela ajuda bastante. Agora, nós temos outras substâncias que são os colágenos, que são os outros suplementos alimentares à base de condroitina, de glicosamina, que elas são muito difundidas, né? Veja, algo importante é ressaltar que essas substâncias, infelizmente, não são a fonte da juventude. Elas não vão fazer com que as nossas articulações sejam novas novamente, né? A ideia por trás delas foi uma boa ideia, né? Se as cartilagens elas são feitas, né, de moléculas, compõem a cartilagem moléculas de colágeno, de glicosamina e de condroitina, por que não aumentar a ingestão dessas substâncias, tentando fazer com que isso chegue até a articulação e melhore, né, a qualidade da cartilagem. Infelizmente, os trabalhos científicos, eles mostram que há algum benefício, mas não há uma reversão da artrose, uma reversão do desgaste, né?
Tem alguma função? Tem. Ajuda um pouco a diminuir a inflamação. Em alguns casos que a gente não pode usar outros meios, outros métodos, outros tratamentos, é algo que pode ser usado, pode ser muito bem utilizado, mas o importante é ressaltar. Essas substâncias, elas não são a fonte da juventude, elas não vão trazer articulações saudáveis novamente. Então, primeira lição, cuide das suas articulações, porque ainda não temos soluções ideais. Tá? E em segundo lugar, né, se você tiver que escolher entre fazer uma boa atividade física, mexer as suas articulações, fortalecer seus músculos ou utilizar um suplemento, os exercícios, uma articulação bem fortalecida, bem estável, músculos saudáveis, fazem muito mais efeito do que os medicamentos. Então você já respondeu até uma outra questão que eu ia te fazer, que era de como que você indica, né, o tratamento dos seus pacientes, e já mostra aí que uma das indicações é realmente atividade física mais regular e fortalecimento das musculaturas, né? Exatamente, né? Quando o paciente, é importante ressaltar, né? Existem vários graus de doença articular, de doença da cartilagem, né? E graças a Deus, os quadros iniciais, os desgastes mais suaves, a gente consegue, com tratamentos que a gente chama conservadores, dar uma boa qualidade de vida e aumentar a durabilidade dessa articulação, mesmo com algum desgaste. Isso é importante. Não é porque você fez um exame e a sua ressonância magnética mostrou que já tem um começo de desgaste, alguma coisa assim, que você já tem uma sentença, né, de que a sua articulação vai parar de funcionar. Não, não, não. Muitas vezes um desgaste pequeno nós conseguimos contornar muito bem. O nosso organismo ele tem capacidade de adaptação. Essa capacidade é muito importante. E é importante que o médico, o terapeuta, o educador físico trabalhem com essa capacidade que o nosso organismo tem, né? Então, assim, adequar a atividade física, ganhar movimento, muitas vezes a pessoa já está com algum desgaste e nos procura com um movimento muito diminuído, né? A gente chama de arco de movimento, a articulação faz 30, 40, 50% só do seu movimento. O simples fato da gente trabalhar com a fisioterapia, com o exercício, ganhar movimento, já melhora a qualidade dessa cartilagem, dessa articulação como um todo. Aí a gente ganha movimento, a gente fortalece os músculos, a gente faz com que o movimento seja melhor suportado nessa articulação, e tudo isso vai dando uma vitalidade maior para a articulação. Mesmo com algum desgaste, nós vamos ter uma qualidade de vida melhor, nós vamos ter um tempo de duração maior dessa articulação. Né? É claro que, às vezes, a gente tem casos mais graves, né? Graças a Deus o ser humano está vivendo mais, né? E nós vamos vivendo e vamos gastando, né? O nosso organismo, o nosso corpo, infelizmente, ele vai se desgastando. Mas, graças a Deus, a medicina hoje já tem também boas soluções para aqueles pacientes que têm já uma artrose mais avançada, numa idade mais avançada. Porém, todo tratamento tem a sua hora certa, né? O sucesso é o tratamento certo na hora certa, né? O grande problema é o tratamento na hora errada. Às vezes, um bom tratamento na hora errada, nós temos um resultado ruim. E aí eu ia te perguntar uma outra coisa, e vou te perguntar. Você falou da amplitude de movimento, né? Quando a gente fala em amplitude de movimento, a gente, pelo menos da fisioterapia, a gente usa muito padrões de movimento articular, funções articulares, e a gente trabalha muito a mobilidade, flexibilidade e a estabilidade dessas articulações. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre os efeitos da hipomobilidade e dessa instabilidade que pode ser gerada na articulação, para a própria articulação ou para todo o sistema. Muito bem. As nossas articulações, elas foram feitas para o movimento, né? E é interessantíssimo que o movimento, ele dá mais saúde, ele dá mais vitalidade para a articulação, né? As cartilagens da articulação, elas são, como eu já disse, um tecido bem sofisticado, bem diferente até. Diferente de músculos, até dos ossos, que recebem muitos vasos sanguíneos, a gente chama de tecidos bem vascularizados, né?
a cartilagem ela não é vascularizada, ela recebe sangue só na sua periferia. E o centro desse tecido de cartilagem, ele é nutrido não pelo sangue, mas pelo líquido da articulação. E o movimento da articulação é muito importante para, digamos assim, simplificando, bombear os nutrientes do líquido para dentro do tecido da cartilagem, tá certo? E também devolver para o líquido aquilo que já é escória, aquilo que já foi utilizado, né? Então, quando a pessoa está se movimentando, quando ela está, por exemplo, colocando pressão sobre a articulação, andando, se movimentando, o movimento, aquela pressão entre uma cartilagem e outra vai bombeando os nutrientes para dentro do tecido e a cartilagem vai podendo funcionar adequadamente, né? Por outro lado, uma articulação parada, por algum tempo, ela deixa de ser saudável, né? Um experimento, né, já feito com animais e tudo, e uma observação em seres humanos. Isso hoje não foi experimento, foi observação. Mas um experimento, se você deixar uma cobaia alguns dias com a patinha imobilizada, e você for analisar a cartilagem da articulação daquela patinha imobilizada, a gente vai ver que aquela cartilagem ficou mais ressecada, ficou mais escura, tá certo? Ela deixa de ter saúde porque ela não vai ser nutrida, ela não vai ser alimentada. O movimento alimenta a cartilagem da articulação. Em seres humanos, a gente vê coisas assim, não como experiência, mas como constatação. Então, a gente tem, às vezes, pacientes que tiveram algum problema, pode não ter sido da articulação, mas, por exemplo, um corte no braço, logo abaixo do ombro. Depois de dias sem movimentar o ombro por causa de outro problema, de um corte mais abaixo, essa articulação ela vai perdendo a sua vitalidade, perdendo a sua saúde, né? E se fizéssemos um exame, ou se olhássemos, né, por colocando uma câmera dentro da articulação, a gente vai observar que até a coloração dessa cartilagem muda. Ao invés de ter uma coloração branca, aperolada, lisa, bonita, brilhante, ela se torna opaca, escurecida, mais quebradiça. Então, o movimento é importante para a alimentação, digamos assim, do tecido da cartilagem. Perfeito. E é um pouco contrário do que a maioria das pessoas faz, né, doutor Marcelo? As pessoas, quando estão com alguma dor articular, ou alguma dor em algum segmento corporal, o que as pessoas mais fazem é querer deixar aquela articulação sem o movimento, né? Eles, não posso levantar. Eu atendi uma paciente esses dias que ela tinha um problema no ombro. Então, por ela ter problema no ombro, ela parou de pegar copo na parte de cima da casa dela, começou a restringir os movimentos, e cada vez que ela reduzia mais a movimentação, ela sentia mais dor, e eu fui explicar para ela, né, do movimento, e ela falou, não, o problema é que quando o movimento dói, quando no movimento fica ótimo. Então essa sua explicação foi maravilhosa, eu espero que ela esteja aqui na live, porque eu tentei explicar isso para ela. Esse é o grande desafio de nós profissionais que lidamos com o movimento humano, né, com as articulações e tudo mais. A gente tem uma reação instintiva de proteção. Nem sempre as nossas reações instintivas são boas, né? Assim, quem nunca perdeu a cabeça na hora que não deveria? Foi uma reação instintiva, mas não foi positiva, né? Do mesmo jeito, às vezes, manter a articulação protegida e mobilizada não é o melhor caminho, né? Os profissionais, o fisioterapeuta, o médico ortopedista, o educador físico, a nós cabe identificar quando é melhor diminuir o movimento e quando é importantíssimo estimular o paciente, apesar de algum desconforto, a melhorar seu movimento. Ao médico e também ao fisioterapeuta nos cabe tentar diminuir a dor dele, né? O médico por meio de medicamentos, o fisioterapeuta pelos meios físicos, para que diminuindo a dor o paciente tenha mais confiança e mais conforto realizando os movimentos. Mas acredite, quando o seu médico e o seu fisioterapeuta, né, insistir com você para movimentar, ele está certo, faça isso, tá? Ele vai estar trazendo mais saúde para a sua articulação. Até fiz o sinal, obrigado, porque nós temos essa... Eu gosto de trazer os especialistas, porque de vez em quando eu falo, e aí os pacientes falam assim, mas isso é o que você está falando, porque você tem uma academia terapêutica, então você quer vender movimento. Eu falo, não, pelo amor de Deus, não é isso não, eu juro que não é, mas é porque o movimento realmente, eu brinco que o movimento é vida.
né? Uma historiazinha simples para ilustrar essa situação, né? Por exemplo, os nossos ossos. Nossos ossos são também tecidos muito interessantes, sofisticados, e eles têm uma capacidade muito boa de cicatrização, né? Os nossos ossos cicatrizam, então as fraturas, elas colam, elas consolidam, como a gente diz. Mas para isso acontecer, principalmente no passado, o único jeito que a gente tinha de um osso cicatrizar e cicatrizar no lugar certo era imobilizando a pessoa, né? Tá? E com o passar do tempo, os médicos e as pessoas em geral foram descobrindo que depois de um certo tempo, a imobilização ela é benéfica para a consolidação do osso, mas depois de um certo tempo, ela começa a atrapalhar o movimento, tá? Começa a atrapalhar a articulação. Então, nós aprendemos a trabalhar a imobilização suficiente para o osso cicatrizar, mas não tão grande a ponto de atrapalhar os outros órgãos, as articulações, né? Quem trata uma fratura com um gesso, uma imobilização, sabe que depois do tratamento vai fazer fisioterapia. Por quê? Nós imobilizamos, o osso cicatriza e aí nós vamos trabalhar para devolver o movimento, tá? Algumas fraturas, elas demoram tanto para colar que foram sendo desenvolvidas outras maneiras, as cirúrgicas, para tratar, para evitar essa rigidez articular. Então, muitas das fraturas que são tratadas cirurgicamente, não é que o osso não colaria de outra maneira, é que a pessoa ia ter que ficar imobilizada por tanto tempo que isso ia trazer mais malefício do que benefício. Você devolveria um osso estável, mas o membro não ia ser um membro tão bom assim, né? Na medicina, como em quase tudo na vida, né, a gente tem que aprender a dosar, né? O que diferencia o veneno do remédio muitas vezes é a dose. Mesmo a dose da imobilização, né? Muita imobilização, às vezes não é bom. E o movimento, sempre, 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 o ortopedista, o terapeuta, o fisioterapeuta, o educador físico, nós vamos insistir com o movimento, né? Pelo simples fato, né, que a nutrição da cartilagem, a saúde da articulação é ligada ao movimento. Uma articulação parada, só por estar parada, ela já não é saudável. Perfeito, perfeito. Marcelo, você estava falando, e no nosso bate-papo mesmo, antes, quando a gente estava montando a live, você falou, e hoje você citou de novo, que você é um apaixonado pelo movimento. Eu também sou apaixonado pelo movimento. E somos apaixonados, eu acho que pela mesma razão. Porque o movimento, além de fantástico, é o que nem você começou a sua fala, de o movimento leva a gente para os lugares onde a gente quer ir. Ele é um agente, né? Você manter suas articulações saudáveis, ele é uma forma, um agente de permitir que você tenha autonomia para fazer o que você gosta. Ninguém gosta, a gente está preso nessa pandemia, né? Ninguém gosta de ficar em casa. Então, até uma preocupação que uma paciente me levantou hoje é de, e nessa pandemia? Eu falei, cara, movimento é movimento, não interessa se você está na rua, se você está em casa, você pode movimentar em casa, você pode dobrar joelho, você pode... Movimento é movimento. Ela, mas eu não tenho paciência para fazer em casa. Não, não interessa, movimento é movimento. O ideal é realmente você estar passeando, estar fazendo suas coisas, mas se movimentar. E aí eu arrisco a falar, você também, eu acho que a minha paixão é essa, e eu queria falar, o que faz você ser tão apaixonado pelo movimento? Muito bem. Olha, assim, primeiro a própria arquitetura do corpo humano, né? Assim, a arquitetura de todo o aparelho de locomoção, braços, pernas, coluna, a estrutura rígida que são os ossos, as partes móveis que são as articulações, as ligações elétricas que são os nervos, né? Os motores que são os músculos. Tudo isso é muito bonito, né? Agora, na prática, no nosso dia a dia, é isso que, de certa forma, a sensação de vida que nós temos tem muito a ver com o nosso movimento, né? Nosso deslocamento, as nossas ações, muitos dos nossos gestos são com, né, da nossa comunicação tem a ver com os movimentos que a gente faz, braços e mãos e pernas, né? A interação social que a gente tem.
infelizmente, hoje a gente não pode fazer uma coisa que é tremenda, que é um aperto de mão, né? Você está tendo uma conexão direta com outra pessoa, em que a outra pessoa consegue perceber até mesmo o seu grau de animação e vê-la pela força do aperto de mão, né? Tá? Então, tudo isso é através da nossa capacidade de movimentação, né? Ir para os lugares, né? Resolver problemas, resolver coisas, construir coisas. É um privilégio muito grande que nós temos, né? Há alguns anos atrás, a gente montou, né, o Instituto de Medicina do Movimento, né? Na verdade, medicina do movimento não é uma área propriamente da medicina, né? Mas foi a melhor maneira que nós achamos de nomear aquilo que nós fazemos. Então, nós trabalhamos, não é simplesmente com, digamos assim, doenças dos ossos, doenças das articulações, problemas. Não, nós trabalhamos com o movimento humano, com tudo aquilo que é necessário para um bom movimento, né? E isso tem a ver com... agora a gente fica até, digamos assim, meio sem palavras, né? Meio confuso, assim. Mas a ideia nossa é o seguinte: inicialmente, o que a gente pensa é o seguinte: ajudar as pessoas com o seu grau de movimento. Infelizmente, muitas vezes eu não consigo ajudar eu e os meus colegas e os outros profissionais recuperar completamente uma função. Mas a gente pensa primeiro, dar a melhor função que a pessoa possa ter. Se a pessoa consegue ter uma boa performance, vamos tentar melhorar a performance dessa pessoa. Se a pessoa não consegue ter uma boa performance, mas tem independência e tem autonomia, então nós vamos buscar ter a melhor independência, a melhor autonomia. Infelizmente, às vezes, a gente não consegue com que a pessoa tenha autonomia suficiente, mas para que ela possa ter, ao menos, um movimento que lhe garanta comunicação, que lhe garanta interação social, né? Então, assim, dependendo de cada problema, de cada dificuldade, nós tentamos ajudar em relação ao movimento. Seja naquele atleta que busca performance, seja naquele paciente em que uma interação social já vai ser um grande ganho. Perfeito. Eu até dividi com você que quando a gente estava preparando a live, né, com todo carinho para o pessoal aqui, eu realmente achava que as células da articulação, e para minha surpresa, para minha felicidade de poder ter conversado com você, eu descobri que realmente essas células são tão específicas que você comentou comigo que a quantidade que você nasce é aquela que você tem disponível, né? Então, eu estava até ontem vendo não é nem um estudo, eu não posso chamar de estudo, que fala assim, que a gente tem formas de tanto na nossa articulação quanto na nossa massa muscular, como se a gente estivesse descendo uma escada rolante, que é a vida, né? A gente nasce. E aí eu falei, cara, tem tudo a ver com o que o Dr. Marcelo falou comigo, de você ter uma escada rolante. Se você faz coisas boas, que nem você falou, hidratação, exercício físico, uma boa alimentação, a sua escada rolante, você está ali passivo, que ela vai descer de qualquer jeito que a gente está na nossa vida. Quando a gente tem alguns processos ruins, a gente acelera a nossa escada rolante como se a gente estivesse andando pela escada rolante. E quando a gente tem algumas intervenções médicas mesmo, fisioterápicas, a gente consegue até fazer igual o menino, quando vai para a escada rolante e quer ficar subindo ao contrário, né? A gente consegue ter uma performance. A gente sabe, pelo que o senhor falou, que não tem essa regeneração, mas o corpo consegue lidar melhor com essa articulação, né? Exatamente. Então eu falei isso tudo para... Pode falar. Assim, hoje o nosso bate-papo foi muito também sobre... tem a ver no contexto de envelhecimento, né? E uma grande lição que a vida tem me ensinado, né, como pessoa e como profissional da saúde, é que algumas coisas, elas fazem parte do nosso ciclo de vida, né? E algumas forças da natureza, como a gente tem visto atualmente, né,
elas são muito maiores que a capacidade humana. A ciência é maravilhosa, né? A medicina tem tido avanços incríveis, mas tem muita coisa que não está no campo da ciência ou da medicina, é algo que é muito maior que isso. Tá? Então, é natural o envelhecimento, tá? E o envelhecimento, ele pode ser um envelhecimento saudável, desde que a gente tenha essa compreensão e nós estejamos abertos a esse cuidado e a essa adaptação, né? Então, cada fase da vida, ela tem uma característica, né? O cuidado, ele tem que ser sempre o mesmo em todas as fases, mas a gente tem que aprender a utilizar o nosso corpo de acordo com a fase e com a nossa capacidade. E isso sim vai fazer com que nós tenhamos, né, uma capacidade até melhor para aquela faixa, para aquela fase, tá certo? E mais saúde, mais disposição, né, tá? Então, assim, o cuidado com as articulações, do mesmo jeito que o cuidado com o corpo humano, tem muito a ver em entendermos esses nossos limites e entendemos a capacidade que o nosso organismo tem de se adaptar a diversas situações, desde que nós ajudemos, nós auxiliemos o nosso organismo. Quando a gente, digamos assim, sem refletir direito, a gente começa a forçar mais do que deveria, né? Tá? Por exemplo, infelizmente agora, com essa pandemia, as pessoas agora estão começando a retomar a atividade física. E muitas delas não imaginam, né? Ou não sabem que depois de alguns meses parado, o organismo não é mais o mesmo, né? Não é uma coisa saudável você tentar retomar a atividade física no mesmo grau que você deixou de fazer em abril. Né? O seu organismo não é o mesmo. Então você tem que respeitar seu organismo, você tem que condicionar novamente, reiniciar um trabalho, aumentar, né, o esforço, a carga, a complexidade do exercício gradualmente. Né? Esse respeito pelo nosso organismo vai fazer com que ele se adapte melhor, com que ele ganhe condicionamento novamente, tá? E aí sim eu posso fazer, né, como nesse exemplo, voltar aos níveis de atividade física anteriormente sem lesão. Tá? Nas nossas fases da vida é a mesma coisa, né? Então, eu vou ter que ter um treinamento, vou ter que ter todo um preparo adequado para o meu organismo naquela fase da minha vida, né? E a sabedoria, né, de se entender como uma pessoa nova todos os dias, né? E tendo um organismo diferente todos os dias, isso é uma coisa importantíssima, né? Tá? Uma atividade física saudável aos 30 anos não é igual a uma atividade física saudável aos 40, aos 50, aos 60, aos 70 e aos 80. Tá? No entanto, existem atividades físicas que são saudáveis e imprescindíveis aos 30, aos 40, aos 50, aos 70, 80, 90 e até onde a gente conseguir. E o senhor gosta de alguma atividade mais específica que quando você... Aí no imóvel vocês também têm fisioterapeuta, que eu sei, a gente conversou. Então vocês têm um trabalho multidisciplinar, né? Vocês da ortopedia, junto com o fisioterapeuta até que vocês têm. E vocês gostam, assim, você falou que vocês têm muitas reuniões também entre a equipe, né? Sim. Existe algum exercício que vocês são mais favoráveis e gostam mais? Assim, não precisa nem falar os que vocês não gostam, mas assim, existem exercícios que vocês gostam mais, como caminhada, musculação, crossfit, funcional? A ideia é essa. A princípio, não tem nenhum exercício que é um grande vilão. Tá? O que a gente precisa ver é o seguinte, quem é o paciente, o que ele gosta de fazer, tá certo? E o que o organismo dele permita que ele faça. Então, é tudo muito, digamos assim, personalizado. Né? Essa é a ideia. Né? Então, assim, a maior parte das pessoas, ela vai poder fazer qualquer tipo de atividade física. Mas algumas pessoas, por algumas peculiaridades, algumas particularidades, algumas lesões prévias, nós não proibimos. Não, mas nós adaptamos, nós orientamos. Muitas vezes, o aconselhamento não é nem em relação ao tipo da atividade, mas sim no ritmo que vai ser feita, né? Na intensidade que ela vai ser feita, às vezes nas atividades relacionadas, né? Uma coisa que a gente conversou aquele dia, que eu acho até interessante colocar, né? Tem muita gente que gosta de correr. Correr é um ótimo exercício, porém, ele não é um exercício completo por si só.
né? Atenção, corredores, né? Se você imagina que é só vestir o seu tênis, calçar seu tênis, vestir sua bermuda e sair correndo, e estou fazendo atividade física, infelizmente não é bem assim, né? Para a corrida ser uma atividade mais completa, ela tem que ser complementada com alongamento, com fortalecimento muscular, algum grau de musculação ou alguma atividade que ajude ao ganho de força e equilíbrio muscular, né? Eu atendo muitos corredores que chegam até mim que simplesmente eles só correm, não gostam de fazer mais nada. E, infelizmente, são as pessoas que têm mais chance de ter lesão. Tá? Então, a princípio, eu não vejo nenhum esporte, nenhuma atividade física com maus olhos ou vendo como um vilão. Não, pelo contrário. Também não tem nenhum que é perfeito. Vai depender muito do que o paciente deseja e de como nós podemos adaptar para que ele, mesmo com alguma limitação, com alguma dificuldade, consiga fazer. Tá certo? Eu falo para todo mundo que futebol é lesivo, que eu jogo mal pra caramba. Então a justificativa que eu dou é que tem muita lesão no futebol, então eu sou péssimo no futebol. Eu falo, não jogo porque causa muita lesão. Toda hora alguém machuca. Então, para mim é uma ótima desculpa. Eu creio que você ia dar minha desculpa. Hein? O futebol é um pouco mais perigoso. Nós temos esportes, atividades que elas, pelas suas próprias características, elas são mais vigorosas, né? Esportes de luta, esportes de muito contato. Quem faz essas atividades, ela realmente está sujeita a mais lesão, porque são, digamos assim, são esportes com muita vitalidade, movimentos bruscos, né? O que a gente pode fazer é preparar o paciente para que ele tenha uma resistência maior, né? A própria Federação Internacional de Futebol, a FIFA, né, ela desenvolveu, né, um método de treinamento, de aquecimento para diminuir lesões do joelho, né? Então, olha, se a gente tem muitos movimentos com mudança brusca de direção, isso predispõe à torção do joelho, então vamos trabalhar com a musculatura da coxa, vamos fortalecer, vamos deixar o joelho mais estável para diminuir a chance, né? Então, assim, é possível, até mesmo esportes mais vigorosos, esportes até com algum grau, digamos assim, até de trauma mesmo, eles serem seguros desde que eu tenha uma preparação, desde que eu saiba como fazer, né? Esse é o grande papel dos educadores físicos, né? Eles nos protegem, muitas vezes, eles não só nos treinam, né? Às vezes as pessoas imaginam o educador físico como aquele camarada que vai deixar você forte, né? Musculoso. Não, não. Mais que isso, ele vai transformar a sua atividade em uma atividade saudável e segura. Eu falei brincando porque eu não jogo, mas você vê o próprio, isso que você falou assim, tem muito corredor que só corre. Se a gente fosse ver, né, se a gente fosse fazer uma análise, uma vez eu vi uma análise do Cristiano Ronaldo, é um dos atletas que menos tem lesão. Por quê? Porque o cara, ele tem uma preparação por trás, até pelo custo que é ele ficar um jogo sem estar em atividade, mas ele tem uma preparação que ele faz muito exercício de instabilidade, ele faz muito exercício de mobilidade, muito trabalho de força, muito trabalho de propriocepção, né? Então ele tem um aparato que a maioria das pessoas acha que não, vou jogar bola, pelada de final de semana, né? Principalmente nós brasileiros, a gente é muito apaixonado pela habilidade, né, do atleta, principalmente do jogador de futebol, né? A gente prefere o atleta habilidoso àquele atleta disciplinado, né? Tá? No entanto, o Cristiano Ronaldo é um ótimo exemplo de um atleta excelente, habilidoso e disciplinado. Isso faz com que a carreira dele seja muito mais longa, a saúde dele seja melhor, e eu tenho certeza que ele vai ter muito menos problemas articulares quando ele se aposentar, né? Tá? Infelizmente, a gente tem atletas excelentes que depois de alguns anos sem a sua atividade física, parados, eles vão amargar muitas dores, problemas articulares, desgastes, pela falta de uma disciplina durante a prática da atividade, né? Quando você estava falando aí, você falou uma palavrinha, que é algo que eu acho muito interessante trazer para as pessoas, chama propriocepção, tá? Propriocepção é a capacidade do nosso organismo, muito interessante, de entender, do cérebro entender qual é o movimento e qual é a localização da articulação no espaço, tá? Isso ajuda o cérebro a antecipar problemas,
frear uma articulação, tá certo? Fazer movimentos de proteção. E o mais interessante de tudo é que isso é treinável, a gente consegue treinar, né? Então, um atleta que consegue não só ter músculos fortes, equilibrados, tendões alongados, articulações flexíveis, mas consegue ter essa capacidade otimizada pelo treino, ele vai ter muito menos chances de lesão, né? Então, pacientes que têm pós-operatório, por exemplo, de cirurgia do ligamento do joelho, né, tá? Em que nós queremos proteger esse joelho de novas torções. A gente investe muito nesse tipo de treinamento, tá? Nós vamos estar deixando o seu organismo ainda mais sofisticado, tá? Para que mesmo no início de um movimento mais brusco, o seu cérebro seja rápido o suficiente, né, para controlar a situação 100%. Perfeito. Eu dei o exemplo dele mesmo porque, para mim, chama muita atenção mesmo o fato dele. A gente vê vários atletas, como você falou, disciplina também é uma coisa fundamental. Tem gente que, vou colocar dos atletas mesmo, tem atletas que são indisciplinados e não fazem tudo que tem que fazer, ou, né, não dão privilégio ao sono, não dão privilégio à alimentação, tem as bebidas, ninguém está querendo fazer apologia que não deve beber, nem que não deve, né, que não pode dormir tarde, não é nada disso. Mas assim, do mesmo jeito, a gente tem isso na nossa vida cotidiana. Você deu o exemplo do atleta de corrida. Então tem muitas pessoas que acham que para se manter saudável é só fazer uma musculação. Eu adoro musculação, eu acho que é um exercício excelente, mas é o que você falou. Não adianta trabalhar uma valência e esquecer todas as outras, né? Exatamente, exato. Olha, assim, a lição né, o nosso organismo, ele é uma máquina sofisticadíssima e complexa, tá? Mas vale a pena a gente prestar um pouquinho de atenção, né, nas instruções, né? Se você tem, né, um computador ótimo, de último tipo, ou um carro super moderno, mas não souber operar a máquina adequadamente, né? O fato dela ser moderna, sofisticada, cheia de recursos, não vai fazer com que ela tenha um ótimo desempenho e, às vezes, o mau uso vai fazer com que ela se quebre, né? O nosso organismo, ele é mais ou menos assim, né? Então, assim, tem algumas coisas e não são coisas complicadas, pelo contrário, né? São coisas até simples, alguma disciplina, né? Conversas como essa nossa ajudam muito também, né? Tá? São coisas que, se a gente fizer adequadamente, a durabilidade do nosso organismo vai ser maior, a performance também, né? Tá? Os amantes de atividade física, os atletas amadores, né? Tá? Então, assim, preste atenção no seu organismo, tá certo? Se você gosta de correr, tenha a compreensão que não é só correr, a gente tem que preparar toda essa máquina sofisticada para que ela consiga desempenhar melhor, né? Então, vamos melhorar flexibilidade, vamos trabalhar com força muscular, vamos trabalhar com a tal da propriocepção, que é essa capacidade do cérebro entender o movimento e reagir mais rápido, né? Você vai estar deixando a sua máquina muito melhor, a sua performance vai ser melhor também, a sua chance de lesão vai ser muito menor. Então vale a pena a gente investir nisso, né? Quem ama, quem gosta de atividade física, dê uma atenção para isso. Excelente. Eu brinco muito, puxando esse gancho que você deixou aí, eu sou cristão mesmo, e Deus deu um corpo para a gente perfeito, maravilhoso, e eu falo que o grande problema do ser humano é não ler o manual de instrução. Até falei para você aquele dia. A gente tem um corpo, que você falou, uma máquina perfeita, a gente tem uma máquina que foi dada para a gente de uma forma assim incrível, e Deus deu isso para a gente de presente e só falou, cuida, tá aqui o manual de instrução. E a gente tem preguiça de ler o manual de instrução e faz tudo errado. Aí a gente lesiona o corpo inteiro. Aí depois a gente fala assim, nossa, por que Deus permitiu que eu tivesse um infarto? Deus fez um corpo perfeito. Você estragou seu corpo durante 1000 anos aí de estresse, de comida errada, né? Então a gente não tem esse hábito de ler o manual. E quando a gente lê, a gente ainda tem preguiça de usar todos os recursos que a gente pode utilizar, né? Então eu acredito muito nisso. Eu acredito demais, assim. Marcelo, se a gente fosse falar assim, tem gente que chegou, eu vi que teve muita gente que chegou agora mais para o final da live. Se a gente fosse fazer
um apanhado de toda a nossa conversa, é muita coisa, tanto é que teve uma hora. Teve uma pessoa até que perguntou, e eu quero responder para ela, eu não lembro o nome agora, porque passou muito lá para cima. Essa live, sim, ela vai ser disponibilizada depois no YouTube, que ela perguntou, nossa, a live está excelente, vai ser disponibilizada depois? Vai, a gente vai disponibilizar depois. A gente trabalha um pouco a imagem, né, para ficar melhor para vocês, e o dispositivo é diferente de um local para o outro. Mas vai estar disponibilizada no YouTube, sim. Se a gente fosse falar essa nossa conversa incrível, se a gente fosse falar dela, se a gente fosse fazer um resumo de tudo que a gente viu até aqui, para quem chegou, os atrasados, entenderem o aspecto geral, o que você acha de mais importante de tudo que a gente falou até agora? Uhum. Muito bem. É uma tarefa complicada, a gente falou bastante coisa, né? Mas, assim, eu acho que pontos importantes, né? Tá? O nosso corpo é algo maravilhoso, né? Ele tem muitas capacidades, né? Apesar de ser maravilhoso, ele não é indestrutível, né? Há sabedoria nisso também, né? Há sabedoria nisso também, mas ele não é indestrutível. Então, o cuidado com esse nosso corpo, ele tem que ser constante, tá certo? A consciência dos nossos limites, ela é algo muito importante também, tá? Em relação às nossas articulações especialmente, hoje a gente conversou de uma notícia não muito boa para a maioria das pessoas, que as cartilagens que revestem os nossos ossos, elas não são eternas, né? Elas esses são tecidos extremamente sofisticados. No entanto, por serem tão sofisticados, eles não têm uma capacidade de regeneração, né? A medicina está trabalhando nisso, muita gente dedica a vida a isso, mas nesse momento a gente não tem uma solução para isso. Por outro lado, a boa notícia é que mesmo que você tenha algum grau de desgaste, é possível que a gente consiga, cuidando bem do corpo como um todo, da alimentação, da hidratação, do movimento, e no movimento a gente fala de força muscular, movimento adequado, adaptação do exercício físico, com essas medidas, melhorar o seu quadro, melhorar suas dores articulares, melhorar a sua capacidade de movimentação, né, melhorar a sua independência, tá certo? Se não for suficiente para a independência, pelo menos para a sua autonomia, para as suas coisas do dia a dia. Então a gente tem muitos recursos, mas dependem muito dessa consciência de cada um de nós, tá certo? Então, uma coisa importantíssima, eu acho que é a lição principal, né? Já que nós não podemos sair substituindo todas as articulações, nós não temos ainda nenhum remédio que é a fonte da juventude, vamos cuidar melhor do corpo que a gente tem. E quem já tem algum tipo de desgaste, não se impressione. O nosso organismo é algo maravilhoso. Se você cuidar bem dele, procurar profissionais habilitados, o fisioterapeuta, o médico, o ortopedista, o educador físico, as atividades desses profissionais vão poder ajudar você a ter uma qualidade de vida muito boa, né? Nos casos mais avançados, graças a Deus são poucos, não são tantos assim, a medicina já avançou bastante. A gente tem tratamentos mais invasivos, um pouco mais arriscados, mas que também ajudam muito e podem devolver também muito da qualidade de vida, tá? Agora, nada é tão bom, nada é tão eficiente quanto cuidar antes, quanto a prevenção. Excelente, excelente, excelente. Eu acho que um resumo, eu diria um resumo primoroso, perfeito aí, porque colocou todos os pontos mesmo, todos, você falou, e são pontos totalmente pertinentes para a nossa saúde articular. E aí, gente, quando convidei o Dr. Marcelo, ele aceitou prontamente, fiquei muito feliz com o convite. O Dr. Marcelo é especialista em joelho, mas quando a gente está falando em termo articular, a gente está falando de tudo, todas as articulações que você tem no corpo. Então, é para cuidar de tudo mesmo. A gente se preocupa mais, né? Acaba que a gente se preocupa mais pela parte do corpo, da membros inferiores, porque são os que levam a gente aos locais, né? Mas tudo que ele está falando serve para o corpo inteiro. Então, não vamos nos ater só a membros inferiores,
teve muita gente que estava perguntando aqui, Marcelo, só sobre joelho, essas coisas assim, que eu não fui te passando, porque eu estava desenvolvendo as coisas, né? Sim. E aí tiveram vários elogios para você. Se eu fosse todos elogios ou salva de palmas que fizeram para você aqui, eu ia parar a live o tempo inteiro para falar para você dos elogios. Teve gente que falou que te conhece aqui do Hospital Sara, teve gente que já falou que você é um excelente médico, que já consultou com você no imóvel. Eu queria que você falasse um pouco onde que as pessoas, você está no imóvel, como que as pessoas fazem para te achar, Né? para marcar consulta com você, para É. acessar você, para se consultar. Muito bem. Bom, a gente vai ter uma carreira longa, né? E nós vamos colecionando muitos amigos e pacientes. Obrigado a todos aí que me elogiaram, que dão valor para o meu trabalho. Obrigado mesmo, né? Bom, atualmente eu trabalho na clínica Imove, né? O Imove é um Instituto de Medicina do Movimento, né? É um grupo de profissionais, nós tentamos trabalhar de uma maneira interdisciplinar, tá? Então, nós somos ortopedistas, fisioterapeutas, acupunturistas, tá certo? Tentando fazer o que a gente sabe melhor, que é trabalhar com o movimento humano, tá legal? Tá? O Imove fica aqui no Nasa Norte, no comecinho da Nasa Norte, atrás do agarrão do edifício Cléo Otávio, no 10º andar, tá? E eu fico aqui a semana toda, né? E a equipe nossa terá prazer imenso, né, de atender qualquer uma das pessoas que, porventura, queira uma opinião, uma avaliação, um tratamento. Aí eu vou enganchar numa pergunta que fizeram aqui, eu não fiz antes, porque eu estava esperando. E você me deu a deixa aí bonita. Você falou que vocês têm acupunturista. Aí teve uma pessoa que perguntou assim, e você indica, gosta da acupuntura? Já está meio que respondido para vocês terem aí, mas eu queria que você fizesse esse comentário. Gosto sim, tá? É aquilo que eu falei lá no começo da live. É importante que nós tenhamos um arsenal, muitos instrumentos à nossa disposição. E um desses instrumentos é a acupuntura, né? Então, a acupuntura tem sua origem na medicina chinesa, mas hoje, na medicina ocidental, ela é muito utilizada. A gente tem vários estudos, todos já digamos assim, com toda a formalidade ocidental, comprovando que há eficiência, há eficácia, tá certo? E principalmente para alterações musculoesqueléticas, né? Dores, em geral, a gente consegue uma diminuição muito importante, sim, da intensidade da dor, a resistência do organismo à dor ela é aumentada, relaxamento muscular é muito importante, a gente consegue, tá certo? Então, uma arma importante no nosso arsenal terapêutico, tá? E é algo científico, ele foi testado, a gente tem estudos vários, com todas as formalidades, duplo cego e tudo mais, né? Tá? Hoje o brasileiro, ele não só é técnico de futebol, tá? Mas nós temos também uma população já que tem um conhecimento, né, bastante grande em todas essas polêmicas, né, de trabalhos científicos, tá certo? Que é uma coisa muito boa, né? Tá? A gente tá, é bom ver as pessoas se interessando por isso, tá certo? Eu acho que traz um crescimento para a sociedade como um todo, tá? E nós, como profissionais da saúde, a gente dá muito valor para o que a gente chama método científico, tá? Então tem muitas coisas que nós ainda não sabemos exatamente todos os detalhes de como ela funciona, mas nós temos como testar, nós temos como avaliar a eficácia, eficiência, temos protocolos, tá? E é assim que a gente prefere trabalhar. Excelente. E aqui, ó, tem um último elogio para você. Graças a Deus e ao Dr. Marcelo, minha cirurgia ontem foi um sucesso. Estou aqui me recuperando. Obrigado por tudo. Ontem não. Que legal. Edilamar. Edilamar. Um abraço, Edilamar. Se recupere logo. Ontem foi eu que li aqui, não tinha nada de ontem. Mas foi esses dias. Foi bem recente. Foi bem recente. Aí colocaram aqui, obrigado, bisturi de ouro. Parabéns. Marcelo, mais uma vez, eu sou muito, muito grato por você ter aceitado prontamente o meu convite. Fico assim, lisonjeado. Agradeço pelo seu tempo. Agradeço a cada um de vocês que está por aqui, porque realmente a gente sabe que o investimento de tempo hoje é um dos bens mais preciosos que a gente tem. E o Dr. Marcelo disponibilizou aí um tempo para a gente, para explicar
e falar um pouco para a gente de forma brilhante sobre a saúde articular. Sou muito grato mesmo, Marcelo, demais, demais, demais. Obrigado demais. Eu que agradeço por essa excelente oportunidade e por esse grande bate-papo. Muito obrigado. E que nem vocês falaram, vai estar sim, que houve aquela pergunta, vai estar sim disponibilizado no YouTube. Quem tem mais o contato com o Dr. Marcelo, ele vai ter o link também. A gente vai estar disponibilizando esse link para ele e vocês podem procurar lá no @Grupo Longevitar ou no Grupo Longevitar no YouTube, que vocês vão ver esse conteúdo na íntegra, tá bom? Vai demorar só um pouquinho, lá para sexta, sábado já está editado e colocado no modelo do YouTube. Marcelo, obrigado mesmo, obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Deus abençoe a cada um de nós. Até quarta-feira que vem. Um abraço.